Bom dia, pessoal! A gente vai começar agora a semana das patologias em pinturas. E esse é o primeiro vídeo da nossa série. Bem, para falar dessas patologias, nada mais justo que a gente entenda primeiro as características das nossas tintas e também os processos de pinturas. A gente sabe que eles vêm para trazer maior resistência, trazer também maior durabilidade nas nossas superfícies e também questões como higiene nos nossos ambientes. Para realizar essas pinturas, a gente precisa conhecer muito bem o produto que a gente vai utilizar, principalmente porque existem produtos específicos para as superfícies que a gente deseja. Por exemplo, a gente tem produtos para superfícies de madeira, para superfícies metálicas e também superfícies em alvenaria, como é o caso das paredes das nossas casas, por exemplo. Em questão das tintas, a gente tem como componentes principais, o primeiro, os pigmentos, que são partículas, que são normalmente em pó, que são responsáveis por dar cor, por trazer a tonalidade nas nossas tintas. A gente tem também a resina, que tem o objetivo de formar uma partícula protetora após a secagem da tinta na nossa superfície. Temos também solventes, que nada mais são do que substâncias líquidas que são capazes de transformar a tinta nessa característica mais líquida, para trazer, maior facilidade na aplicação nas nossas paredes. E por último, a gente tem os aditivos, que são substâncias adicionais utilizadas para trazer características específicas, como a secagem rápida, questões de antimofo, antibactericida e por aí vai. Agora, para falar um pouco das tintas mesmo, a gente trouxe os diversos tipos. Esse é o primeiro, que é conhecido como a tinta PVA ou tinta látex, que é utilizado nas paredes internas e nas áreas não molhadas das nossas casas. Como, por exemplo, essa daí da imagem, A gente pode pintar os quartos, as salas, áreas não molhadas mesmo. A gente tem também a tinta acrílica, que é uma tinta que já pode ser utilizada para partes tanto externas quanto internas das nossas casas, porque elas são mais resistentes à água e ao desbotamento, Questões como chuva e sol, elas são mais resistentes. E é interessante que a gente tem três tipos de acabamento na tinta acrílica. O acabamento mais fosco, o acabamento de semibrilho e também o acetinado, que é o acabamento mais brilhoso. Bem, temos também a tinta esmaltada, que é uma tinta utilizada para superfícies tanto de madeira como superfície de ferro. Então, se a gente for pintar uma grade, um portão, a gente vai utilizar a tinta esmaltada. A gente tem essa de exemplo da Suvinil, tanto para a parte externa quanto para a parte interna. Temos também a tinta epóxi, que é uma tinta à base de água, que ela é indicada para pintura de pisos, quadra de esportes, como a gente pode ver na imagem, esse aspecto mais emborrachado no chão. Temos também a tinta de poliuretano, que é uma tinta utilizada com uma utilização parecida com a tinta epóxi, só que ela é mais resistente a ações do sol, de chuva, então ela é mais indicada para as áreas externas. E outros tipos de tinta que a gente encontra também. A gente tem a tinta lousa, que fica igual a características de uma lousa, de uma sala de aula. A gente também tem tinta antimofos, que são indicadas para questões de tetos de banheiro, cozinhas que são áreas mais úmidas, como essa daí da imagem, da Coral. E também tintas anticorrosão, para superfícies metálicas, contra a ferrugem mesmo. E, claro, outros diversos tipos aí que a gente pode encontrar no mercado. Mas para poder fazer esses processos de pintura, a gente precisa entender termos importantes. Por exemplo, o primeiro é o de cobertura. A cobertura nada mais é que a capacidade que o produto que você vai comprar ele tem em cobrir aquela superfície que você vai pintar, trazer uma cor nova, a cor que você está utilizando. A gente tem a questão do rendimento, que o rendimento é a área que você vai conseguir pintar com um determinado volume de tinta. Qual é a área da parede que você vai conseguir pintar com a tinta que você comprou. E também a questão de aplicabilidade, A facilidade que você tem de aplicar aquela tinta, que você não pode ter dificuldade. A gente tem também questões como secagem, que a secagem é o processo pelo qual a tinta ela sai do seu estado líquido e se transforma numa partícula sólida. Ela seca totalmente. A gente também tem a lavabilidade, que é a qualidade que a tinta ela deve ter em resistir à limpeza com produtos domésticos, como sabão, detergente e a lavagens com água mesmo. E por último, a gente tem a questão da durabilidade, que é a resistência que essa tinta ela vai ter sob a ação do sol, da chuva, de maresia, Quanto tempo ela vai resistir sob a ação dessas intempéries. Muito importante para o uso das tintas, a gente tem que entender muito bem as características do ambiente que a gente vai pintar, além de saber e ver que a superfície está em bom estado e também verificar todos os focos de umidade. Isso é muito importante para tratar as patologias que a gente vai falar lá para frente. Também temos que verificar muito bem o rótulo das embalagens, porque a gente tem recomendações específicas dependendo da tinta que você comprar, além de respeitar o intervalo das demãos que são indicados e as condições ambientais no momento que você vai realizar sua pintura, se está sol, se está chuva e por aí vai. Atenção, a gente trouxe aqui uma comparação entre duas tintas com o mesmo volume de marcas diferentes.
Elas possuem preços um pouco diferentes, um mais caro que a outra, mas um fator importante que a gente tem que sempre analisar é o rendimento. Por exemplo, a tinta um pouco mais cara, ela tem um rendimento muito maior, e a mais barata, um rendimento muito menor. E além de você conseguir pintar tanto áreas externas e internas em uma delas, e apenas a área interna na outra. A quantidade de demãos é a mesma, mas o que fica aí é a dica. Mesmo que o preço seja um pouco mais elevado, você vai estar economizando, porque você vai conseguir pintar muito mais áreas com a tinta, por exemplo, essa tinta da Souvenir de 18 litros, pagando um pouco mais caro, só que pintando muito mais paredes na sua casa. Outra coisa, por último, para você conseguir identificar a quantidade de latas de tinta que você vai precisar comprar, você vai pegar a área da parede, né, a área da superfície que você deseja pintar, identificar o número de demãos que você vai dar e também o rendimento que está informado na embalagem. Por exemplo, se você tem um muro de 3 metros de altura por 20 de largura, você tem um muro de 60 metros quadrados. Bem, se você compra uma tinta com um rendimento de 100 metros quadrados e deseja dar 3 demãos, a conta que você vai fazer é a seguinte: você vai pegar os 60 metros quadrados do seu muro, multiplicar pela quantidade de demãos, dividido pelo rendimento que está na lata. E aí você vai encontrar a quantidade de latas que você vai precisar comprar. Por exemplo, essa daí deu quase 2 latas, então você sabe que você vai ter que comprar 2 latas de tinta para fazer a pintura desse muro aí que você deseja. Bem, por hoje é isso. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais esse processo de pintura. Então, até o próximo, gente. Obrigado.